Pode uma casa ser assassinada? Uma casa tem alma? É o que você vai descobrir comigo neste livro, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Então, fica aí! Quem foi Lúcio Cardoso? Eu nunca tinha ouvido falar desse escritor brasileiro. Meu Deus do céu, como nunca ouvi falar desse escritor? Pois é, eu só descobri ele através do YouTube da Paloma Lima e porque eu fiz uma leitura coletiva com o Christian Assunção. E nessa leitura coletiva a gente leu o livro Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. É um calhamaço, como você pode ver. Não é um livro fácil de ler, não. É um livro assim que te exige um pouco mais de atenção, mas ele é muito, muito legal. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre quem é o Lúcio Cardoso. Nasceu em Curvelo, Minas Gerais, em 1912. E ele escreveu Crônica da Casa Assassinada em 1959. Lúcio Cardoso é um escritor que impactou muito, influenciou muito Clarice Lispector. Inclusive, nesse livro tem um pós-fácil, aqui no final do livro, escrito por ela, assim, falando muito da amizade que ela tinha com o Lúcio Cardoso. O que aconteceu com o Lúcio? O Lúcio escreveu vários livros, escreveu este livro e ele teve um derrame. E por conta desse derrame, ele não conseguia mais escrever, porque o lado direito dele ficou todo paralisado. Então ele começou a pintar. E foi na pintura que ele se destacou bastante, até que ele morreu em 1968, com um segundo AVC. Particularidades da vida do Lúcio. Ele era homossexual. Agora, imagine naquela sociedade, né, de 50, 60, 70 anos atrás, o que era ser homossexual nessa sociedade. E ele era muito influenciado pela religião católica. E a gente vê esses aspectos da vida do Lúcio presentes na obra dele. Esse romance ele pode ser classificado como uma ficção regionalista. O que aconteceu, né? Ali depois, na época do modernismo, a gente teve muita produção regionalista, muitos livros que foram produzidos com essa temática. O livro se passa em Minas Gerais, num casarão de Minas Gerais. Eu sou mineira, então eu tenho muito contato aí com essa cultura mineira. Aqui perto da minha cidade, eu sou de Poços de Caldas. Descendo aqui lá pelo estado de São Paulo, Poços de Caldas fica bem perto de São Paulo. Na verdade, a minha cidade fica bem na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A gente descendo a serra aqui, a gente encontra uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria. E essa fazenda, ela tem turismo ecológico. O que seria esse turismo ecológico? Na verdade, ela é um casarão da época dos barões do café. E lá eles produzem um café vulcânico, porque aqui, né, a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas Poços de Caldas fica em cima de um vulcão, de uma caldeira vulcânica. Então toda essa parte dessa região, ela tem muitas propriedades vulcânicas, então ela fala que é o café vulcânico. Mas a coisa muito interessante, vou colocar algumas fotos aqui que eu tirei quando eu fui lá, é que o casarão, ele é imenso e ele também tem um mini museu que você pode entrar. Naquela época da Segunda Guerra também tem uniformes, tem umas coisas muito legais. Só que é uma casa muito escura, assim, na verdade. É um casarão cheio daqueles equipamentos de café e tal. E você vê até a data de 1930, eu acho. Ao lado da casa tem uma casinha e ela é tipo um mini museu. E nessa casinha você pode entrar e tem assim os acessórios que eles usavam, um fogão de lenha, um rádio antigo. Mas assim, uma coisa assim muito pesada. Eu senti uma coisa assim pesada naquele lugar, apesar de ser um lugar lindíssimo e ter um café maravilhoso e a dona ser um amor de pessoa, mas a gente sente o peso da história. E nesse casarão também tem uma igrejinha perto, assim, é todo assim, gente, você quer vivenciar o livro, visita a Fazenda Santa Maria, porque se você passar por aqui, dá uma visitadinha lá que, assim, é o clima
do livro. Vamos falar um pouquinho então do contexto histórico deste livro. Como ele foi escrito ali em 1959, ainda tinha uma influência da decadência dos barões do café, né? Então o que eram esses barões do café? No século XIX, o café tomou uma proporção muito grande na economia do Brasil, no Império do Brasil. E é por isso, né, que o rei, né, deu alguns títulos de barões para essas pessoas que tinham muita influência aí na economia cafeeira do país. O Brasil começou a produzir muito, mas muito café. A população mundial não deu conta de consumir todo esse café que era produzido aqui no Brasil, porque ela se tornou a principal economia. Para vocês terem uma ideia, era produzido no Brasil 21 milhões de saca para um consumo mundial de 22 milhões. O consumo mundial era de 22 milhões e o Brasil produzia 21 milhões. Então teve uma grande crise ali em 1920 e em 1929 com a quebra da bolsa. Houve a decadência desses barões. E tanto que os barões às vezes até queimavam o café porque não tinha para quem vender. Por que eu falei desse contexto histórico? Porque a história se passa num casarão de Minas Gerais. E nesse clima desse casarão, a gente vai encontrar 3 irmãos. Os irmãos Menezes, o Demétrio, o Valdo e o Timóteo. Timóteo, ele era um irmão que vivia enclausurado, porque ele gostava de vestir as roupas da mãe. Na verdade, ele era praticamente um travesti. E isso trazia muita vergonha para a família. Então a família isolou ele vivia enclausurado dentro de um quarto. Demétrio era o irmão mais velho e tomava conta de todas as finanças aí dos Menezes. Mas lembrando, eles estavam em decadência, eles não tinham lá grandes coisas, eles tinham status. Mas dinheiro que é bom, neca de pitibiriba. E o Valdo, que é o irmão que vai para o Rio de Janeiro e conhece uma menina chamada Nina. E ele acaba se apaixonando à primeira vista por essa menina, vai se tornar uma mulher. E Nina é uma mulher muito bonita. Em todo o livro, todo mundo descreve ela como uma mulher linda. Todos ficavam encantados com a beleza de Nina. E ela é a personagem principal dessa história. E ela acaba se tornando uma grande mulher da literatura brasileira. O livro ele é escrito em formas de cartas ou diários. Por isso chamado de crônicas. Crônicas de uma casa assassinada, porque o livro ele é epistolar. Então a gente tem muitos relatos dos personagens, principalmente da Ana, tem o relato do médico, do farmacêutico, do Valdo, alguns poucos relatos da Nina, poucos relatos do Timóteo, que o Timóteo só vai aparecer lá no final com o relato dele, e o personagem André. Lembrando que todas essas descrições são em primeira pessoa, portanto, desconfie do narrador. A gente vai tendo muito contato com a Nina através destes narradores. Então, assim, cada narrador vai dando a sua particularidade, a sua impressão de relacionamento com a Nina. Na verdade, a gente sabe muito pouco do que ela realmente é, o que ela está realmente pensando, o que ela realmente fez, que ela escreve poucas cartas. O que acontece nesse livro? Ele não tem uma ordem cronológica, então o leitor ele vai montando os quebra-cabeças para desvendar essa história. E essa é a grande sacada do livro, porque o livro começa com a conclusão, com o relato do André. E aí você fala assim, nossa, mas o livro começa com a conclusão? A gente vai tomando contato com aquela história e diz assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Que a um primeiro momento, o André tem um relacionamento incestuoso com a sua mãe. E você fica assim, what? O que é isso? Será que isso é verdade? Será que não é? O que está acontecendo aqui? E aí a gente vai ter toda a narrativa do livro para tentar descobrir isso daí. E já vou dizendo, ela morre no final, quer dizer, ela morre no começo. Então no começo do livro a gente já tem um relato da Nina
nos seus últimos momentos e morrendo. Então, esse livro acaba falando sobre... Eu lembrei muito do complexo de Édipo, né? O que era o Édipo? Édipo é uma tragédia grega e Freud tem toda uma teoria em cima dessa tragédia grega. Mas o que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é quando a criança ela tem sentimentos, vamos dizer assim, intensos ou incondicionais em relação à sua mãe. E até mesmo de desejo sexual pela sua mãe. E ela começa a ter raiva do pai. Então ela vê o pai como um rival, vamos dizer assim. E isso faz parte do desenvolvimento da criança. Dos 3 aos 6 anos ela pode ter essa tipo de relação aí com a mãe. Mas com a convivência do casal, tendo contato com essas duas figuras, a criança acaba que vai se desenvolvendo e isso desaparece naturalmente. Mas nem tudo são flores numa família, não é? O que acontece é que o complexo de Édipo mal resolvido, a criança pode ter alguns distúrbios. E a gente vê esse distúrbio à flor da pele neste livro. Ele é literal. O André, ele tem um sentimento intenso pela sua mãe. Mas será que é a mãe mesmo dele? Será que ele é mesmo o filho da Nina? O que está acontecendo aí? Bem, este é o enredo da história. Agora, se você não quer saber os spoilers desse livro, porque eu acho ele muito legal da gente falar um pouquinho mais sobre as questões dele, pare agora! Para você que já leu o livro Crônica da Casa Assassinada, continua aqui comigo. O livro, ele toma um tom muito macabro pro final, com a doença da Nina. E o leitor, ele chega até... Eu particularmente, lendo esse livro, eu senti, assim, o fedor daquela doença. A Nina teve um câncer de mama e foi descoberto tardiamente, então não tinha como se recuperar isso, e ela foi literalmente apodrecendo. E esse apodrecimento da sua carne, ela começou a infestar toda aquela casa. Eu acho que isso é uma metáfora muito interessante, porque assim, acaba que isso revela o fedor de todas aquelas personagens vivendo dentro daquela casa. Todo mundo tem o seu lado ruim ali dentro. E uma das personagens assim que me marcou bastante foi a Ana, né? E a Ana perseguindo a Nina o tempo todo. O que era aquilo, aquela mulher perseguindo a Nina e se apaixonou pelo jardineiro. E no final da história, a gente tem um relato da Ana. O relato da Ana diz que o André não é filho da Nina, mas filho dela com relacionamento com o jardineiro. Mas o jardineiro era apaixonado pela Nina. Como que ele ficou com a Ana e engravidou a Ana? Não sei se eu confio muito nesse relato da Ana. Mas o meu lado moral quer muito acreditar nisso, sim, né? Que não foi um incesto aí entre mãe e filho. Mas o André também, ele vai embora no final da história e a gente não tem mais contato com o André e ele foi com esse peso. Depois de alguns relatos dele nos diários, ele diz, né, que teve outros relacionamentos. Não sei, né, como que foi esses relacionamentos, ele levou essa coisa louca pela que ele sentia pela mãe, porque eu acho que o relacionamento que ele tinha com a Nina era muito tóxico, assim, porque era exacerbado, ele amava demais, era uma coisa muito incondicional. E na verdade a Nina via no André a figura do jardineiro, porque a Nina também teve um filho com um jardineiro, não é? E aonde foi parar esse filho? A gente não tem notícias desse filho, né? É só a Nina recebe uma carta e ali parece que existe uma notícia desse filho, mas não fica claro. A gente não sabe se a Nina realmente sabia onde é que esse filho estava, porque ela deu ele para adoção, ou se realmente esse filho é o André.
Não sabemos. Fica tudo muito implícito ali, né? Eu desconfio dos narradores, então não sei. A Nina acaba vendo o André ali como o jardineiro que ela amou e, na verdade, o único homem que ela realmente amou foi o jardineiro. Ela não gostava do Valdo, tinha muito interesse ali, né? Então, assim, é uma família que tinha muito interesses, né? Era um relacionamento muito de interesses entre essas pessoas que viviam nessa casa. E essa casa, ela acaba trazendo essa alma, assim, pesada, né? Esse casarão sombrio. Ainda mais as descrições do pavilhão, onde a Nina tinha um relacionamento lá com um amante. E logo depois ela voltou e teve um relacionamento. Ela foi embora pro Rio de Janeiro, depois voltou pro casarão e teve aquele relacionamento com o André. E era um ambiente muito sujo, muito insalubre. E depois a Ana, naquele ambiente insalubre, assim, se apodrecendo junto com a casa, né? Então a gente vê o apodrecimento da casa, a gente vê o apodrecimento da Nina, o apodrecimento daqueles personagens, o colapso daquela casa, o colapso daqueles personagens. E é uma coisa, assim, pesada no final do livro, né? Mas eu acho que o final do livro é o que compensa toda aquela leitura, porque existem... Eu, sinceramente, achei ele muito descritivo em alguns momentos, poderia dar uma enxugada ali, mas acho que era o propósito do Lúcio, porque ele sabia criar muito bem esses climas, né? E eu achei muito legal essa coisa de criar o clima. Eu senti o cheiro, eu senti a casa, aquela coisa macabra, né? Aquela coisa melancólica, escura, apodrecendo, aquela decadência de todas aquelas pessoas. Então, assim, gente, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. É um livro que termina meio em aberto, né? A gente tem a descrição ali dos personagens, mas não sei. Posso acreditar ou não? E aí, o que vocês acham? Se você que já leu esse livro, deixa aí as suas opiniões, seus comentários, né? Na descrição do livro, que eu acho que vai ser muito bacana, assim, para enriquecer também essa nossa troca, tá bom? É isso a minha dica de hoje e lembrem-se, quem lê cultiva sonhos. Um grande beijo a todos!